Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza, nos fortaleça. Estamos retornando para o nosso encontro, estudando a obra da Joana de Ângeles através do Divaldo Franco, médium, ainda no livro Plenitude. Estamos junto com o Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz. Isso, o Clever na técnica, que está ali, às vezes meio... Como é o nome daquele? Meio drone. É o drone, ele virou drone. Ele vai lá, ele vem cá. Vamos nós aqui. É isso? Estamos aonde? Capítulo 10, iniciando agora. Terapia desobsessiva. Você já numerou os parágrafos? Não. Enquanto eu vou lendo, tu vai numerando os parágrafos aí, porque deve ser muitos parágrafos, né? Um capítulo aí importantíssimo. Esse livro é maravilhoso. É um livro espetacular de Joana. Então vamos ao capítulo 10 do livro Plenitude, Terapia Desobsessiva. Diz Joana de Ângeles: no estudo dos sofrimentos humanos, destaca-se um capítulo que, pelas suas graves injunções, merece um estudo à parte. Chaga moral do espírito. A obsessão tem uma generalização muito mais ampla do que se pode imaginar, tornando-se periodicamente uma virose de contágio célere, em face das circunstâncias que exige como decorrência do processo evolutivo das criaturas e do planeta, que a impõe como necessidade saneadora dos volumosos compromissos negativos que permanecem na economia da sociedade. Então, Joana já deixa claro aí que a nossa chaga moral do espírito, né, é que justifica a questão dos processos obsessivos. Então, eu posso dizer que hoje eu tento ser uma pessoa melhor, a Miranda tenta ser uma pessoa melhor, apesar das nossas grandes dificuldades. Você aí, prezado amigo ouvinte, internauta, também tenta ser uma pessoa melhor, porém, a frase que eu sempre gosto de lembrar: quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, né? E quando nós vamos olhar lá para trás, né, nas nossas múltiplas reencarnações do passado, se nós hoje somos pessoas ainda muito complicadas, trazemos pensamentos muito sombrios muitas vezes, imagina, né, não precisa fazer regressão de memória, Kardec fala isso. Olha quem você é hoje, que você vai ter uma ideia do que você foi ontem. Então nós, lamentavelmente, em múltiplas oportunidades reencarnatórias, nós cometemos muitos erros graves, né? Matamos, torturamos, escravizamos. E como ainda trazemos muitas mazelas morais, quando esses espíritos que sofreram nas nossas mãos no passado nos reencontram e nos veem numa condição melhor do que a deles, eles consideram isso uma injustiça, né? Como é que pode? O Eduardo fez isso tudo comigo, não importa que ele está em outro corpo, não importa que ele tenha outro nome, porque quando eles olham para a gente, ele não vai identificar o Eduardo e a Miranda, ele sabe exatamente quem nós somos. E eles entendem que nós estamos escondidos em um outro corpo com outro nome. Mas eles sabem perfeitamente aquilo que eles sofreram nas nossas mãos em outras oportunidades do passado. E aí eles entendem que isso é uma injustiça. E eles são tomados de revolta, de ódio contra Deus, né, contra tudo e contra todos. E a única coisa que eles querem nesse momento é vingança. E aí por que a obsessão muitas vezes consegue efetivamente nos atrapalhar? Pelo que Joana acabou de colocar aqui, né, que nós trazemos as chagas morais, né? Trazemos as brechas, como dizia Chico Xavier, por onde esses espíritos entram. Qual a nossa proteção? Esforço no bem, na prática da caridade, sobretudo da caridade moral, estudo da doutrina, tratamento espiritual, muita prece e paciência, né? E, sobretudo, não entrar numa sintonia negativa contra esses espíritos, porque, na verdade, se hoje eles são nossos algozes, com certeza ontem foram nossas vítimas, Maria de Fátima Miranda. Pois é, né? E
a necessidade da terapia desobsessiva é urgente, porque, como ela diz aqui, é uma virose de contágio célere, não é? Porque somos todos comprometidos uns com os outros. Como você falou, quem bate esquece, mas quem apanhou não consegue esquecer porque está marcado. E isso gera em sociedade uma situação perniciosa onde desestabiliza. E a ausência da paz, a ausência também do conhecimento dos valores da alma, facilita um nível de perseguição sutil de uns para com os outros através da competitividade. Então nós vemos isso dentro dos núcleos familiares, nos ambientes de trabalho, em sociedade, nos templos religiosos. E os grupos, eles se reúnem por necessidades educativas daqueles que compõem aquele grupo. Então vamos seguindo aqui. Então Joana continua dizendo que na antiguidade oriental, como depois, durante a Idade Média, apresentava-se com características epidêmicas e varria os povos, dava-lhes uma trégua e retornava intempestivamente. Confundida com a loucura nos seus diversos aspectos, tem desafiado os estudiosos do comportamento, da saúde, da religião e das ciências da mente. Isso aqui é uma outra questão importante, porque durante muito tempo, e ainda hoje, muitas pessoas que sofrem de processos obsessivos, quando a família não tem conhecimento, não sabe como lidar, pode sim esses processos obsessivos serem confundidos com a loucura. Muitos médicos, psiquiatras, muitos psicólogos que são ateístas, né, que são materialistas, que não acreditam na existência da alma, eles, quando identificam uma pessoa que esteja sofrendo um processo de obsessão mais grave, como eles não têm esse conhecimento, naturalmente o diagnóstico clássico que é dado é de esquizofrenia. Muitas vezes um grau mais severo da esquizofrenia. E em muitos casos esses profissionais recomendam a internação, Miranda. E aí Dr. Bezerra de Menezes, ainda encarnado, escreveu o livro A Loucura sob o Novo Prisma. Um livro que vale a pena vocês lerem. Ele estava encarnado ainda. O Dr. Bezerra teve um filho numa situação como essa, né, para quem não sabe, que foi acometido de um processo de obsessão extremamente violento, que acabou até culminando no final, uma história emocionante, culminou com a morte do filho dele. Mas o Dr. Bezerra, nessa oportunidade, ele escreve que grande parte daquelas pessoas que ele identificava que estavam internadas em clínicas psiquiátricas da época não eram loucos, eram médiuns, Maria de Fátima Miranda, médiuns obsidiados. Eram médiuns, e nós vamos observar que as doenças, né, os transtornos e os desafios da mente trazem uma grande dificuldade, porque nenhum terapeuta consegue identificar o local exato onde o paciente se encontra. Não é isso? Quando é uma doença no organismo físico, a nível de organismo celular, que aí você passa pela ultrassonografia, a cintilografia, e vai fazendo certos exames que sai rastreando o corpo e as células. Mas as doenças da mente, os transtornos mentais, o terapeuta ele tem que ser muito sensível para rastrear os sinais que o paciente dele apresenta, não é? E acompanhá-lo nessa exteriorização das dores da alma, porque os problemas que envolvem a mente, o terapeuta, por mais adestrado que seja, ele não consegue categorizar exatamente o local onde o paciente dele está, porque é a bagagem do espírito imortal. E às vezes, naquele momento ali que ele está apresentando aquela luta, aquela dor, ele está se reportando emocionalmente a um palco de 300 encarnações, 300 anos atrás, de 10, 15 encarnações atrás, não é? Por isso que é um desafio. E quando junto a tudo isso ainda se encontra a mediunidade, que é aquela oportunidade de resgate através de uma troca, de uma permuta energética com outros espíritos, fica mais complicado ainda. Então vamos seguindo aqui. Joana diz: sutil
em certas ocasiões, assume proporções inesperadas, levando a extremos lamentáveis aqueles que lhe tombam nas urdiduras. A humanidade tem-na sofrido considerando-a em diversas épocas como castigo divino e usado métodos de combate não menos cruéis, por desconhecimento da sua gênese, portanto, pela impossibilidade de enfrentá-la, de amenizá-la com recursos hábeis, eficazes. Então, desde que o mundo é mundo, né? Ela coloca aqui, a humanidade tem-na sofrido considerando em diversas épocas como castigo divino. Não é um castigo, né? E aí entra outra vez uma reflexão importante, doutrinária, porque Jesus coloca isso pra gente. Aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Não é Deus que impõe à criatura humana esse sofrimento. Então, assim, a gente passa por esse tipo de situação, como eu expliquei anteriormente, por situações que ocorreram em existências anteriores. E não adianta o ouvinte agora dizer assim, como é que eu posso pagar por uma coisa que eu não lembro que eu fiz, Maria de Fátima Miranda? Mas e aí? Né? Você diz que não lembra que fez, mas fez, porque quem sofreu lembra perfeitamente. Nós estamos numa nova encarnação. Para nós é difícil, evidentemente, avaliar o que esse espírito ou esses espíritos que nos perseguem estão sentindo, porque nós não nos lembramos. Eu volto a repetir a frase, quem bate esquece. É interessante. Quem apanha não esquece. Porque a pessoa diz assim, mas eu não lembro o que eu fiz. Mas quando são coisas agradáveis que afloram, aí a pessoa quer tomar posse, né? Imagina aqueles dons. Alguém que nunca entrou numa academia de música e de repente começa a tocar um piano muito bem, começa a cantar, tocar um instrumento muito bem, ou então outra situação qualquer que apareça, nessa encarnação não foi para a escola, não se habilitou, não se capacitou, mas quando aquilo aflora, aí a pessoa assume como sendo um dom que Deus deu, que veio de algum lugar porque é bom, não é? E assume. Agora, as coisas que são consequências dos momentos infelizes e das escolhas desastrosas, ninguém quer assumir a criança feia. É muito interessante, e nisso fica bem evidente o nosso mecanismo de fuga da realidade. Se nós fôssemos analisar com mais maturidade, esses conflitos não são para nos constranger, mas são para nos convidar a um amadurecimento. Então, se eu tenho uma bagagem que de alguma forma não é agradável, se eu tenho um quarto na minha casa que está precisando de um reparo e de uma faxina, quanto mais urgente eu me dispuser a fazer essa limpeza, abrir esse quarto, arejar, mais saúde eu vou ter. A minha casa vai ficar mais saudável. Assim também são com as situações da alma e da mente. Quanto mais cedo nos dispusermos a abrir essa caixinha de Pandora e tirar aquelas coisinhas e começar a tratar, mais rapidamente seremos felizes. E Joana continua dizendo o seguinte, que trata-se da alienação mental por obsessão, isto é, pela ingerência da presença psíquica de um desencarnado no encarnado. Porque ela diz isso pelo seguinte, que a alienação mental pode ser em decorrência até de doenças, né? Se você tem um Alzheimer, se você tem qualquer tipo de demência, se você tem algum problema isquêmico cerebral, você vai ficar alienado mentalmente. Mas aí a causa não é uma obsessão, a causa é uma causa física. Agora, muitas vezes, podemos dizer que em grande parte das vezes, essa alienação mental ela é do próprio espírito encarnado, aliada a um processo de ingerência, como ela coloca aqui, uma ingerência psíquica na mente do encarnado, feita por um desencarnado. Esse tipo de alienação mental, ele é praticamente pandêmico hoje em dia. Nos tempos que nós vivemos o desequilíbrio das pessoas, de todos nós, acaba abrindo brechas para que não só inimigos nossos, pessoais, inimigos que sofreram nas nossas mãos, mas daqueles que são inimigos da causa do Cristo, porque ainda tem esse detalhe, as perseguições que sofremos muitas vezes é por estarmos vinculados ao trabalho com o Cristo, seja numa igreja evangélica, numa igreja católica, num centro espírita, num templo budista, onde for, não importa que seja uma religião cristã ou não, porque todos os grandes missionários que tiveram em todas as religiões, eles estiveram aqui em nome do Cristo. Então, todo aquele que está buscando o bem,
que está buscando a paz é um inimigo desses espíritos que não querem essa paz. Então, essa ingerência psíquica ela pode ocorrer por vários motivos. Mas o mais comum realmente são espíritos que sofreram, né, que foram nossas vítimas, né, em encarnações passadas, quando nós fomos os algozes. Ou temos o comprometimento de lá de trás, não é? Ou por não termos a maturidade moral para selecionarmos nossa companhia mental, nós vamos fazendo conexões desastrosas. E depois de mergulharmos em determinadas águas pantanosas, fica muito difícil não sucumbirmos afogados se não tivermos socorro. Não é? É por isso que tem processos obsessivos que não é na encarnação que vai ser resolvido, porque demanda o tempo da conquista daquele estado, do condicionamento que foi instalado ali. Continuamos, né? Você que está chegando agora, programa Momentos com Joana de Ângeles. Estamos estudando o livro Plenitude, no seu capítulo 10, que trata da terapia desobsessiva. Tá? Estou aqui com a Maria de Fátima Miranda, sou Eduardo Araújo. E agora nós vamos para qual parágrafo, Miranda? Quando ele vai falar, a obsessão pode influenciar qual maleficamente. É o oitavo parágrafo. Oitavo parágrafo. Então vamos lá. A obsessão pode influenciar maleficamente também a organização física, produzindo patologias complexas quão danosas. Outro ponto aqui que não tem como a gente passar sem um comentário. A influência espiritual negativa, ela com o tempo, ela naturalmente vai nos desequilibrando emocionalmente, e a energia que nós somos envolvidos, ela acaba fazendo com que o nosso corpo espiritual no primeiro momento seja afetado, o chamado perispírito por Allan Kardec, e esse perispírito, uma vez afetado, normalmente a nossa área de maior fragilidade orgânica em algum momento vai ser atingida. Então, se você tem tendências a uma enxaqueca, você vai ter enxaqueca, problemas intestinais, problemas estomacais, e sem contar, evidentemente, além do corpo físico, a parte emocional. Vem a depressão, as fobias, a síndrome do pânico, que muitas vezes a origem de todos esses males físicos e emocionais são esses processos obsessivos, Miranda. Mas por que isso ocorre? É porque a aproximação do ser desencarnado, que não está vestindo o corpo de carne, tem um corpo perispiritual, ao aproximar-se de nós, essa conexão é feita com o nosso perispírito, e é ele que de alguma forma comanda o nosso corpo físico. De alguma forma não, o espírito comanda através dele o nosso corpo físico. Se o perispírito está ligado ao corpo físico, molécula a molécula, o que é que vai acontecer? A aproximação de um ser adoentado, perispiritualmente conectado conosco, se isso não for percebido e cuidado dentro de um tempo hábil, vai gerar um processo de enfermidade onde os órgãos físicos vão apresentar as marcas dessa aproximação. Aí tem aquelas criaturas assim, eu lembro de momentos da reunião mediúnica, uma amiga nossa, uma excelente médium, não é? Ela, às vezes, na hora da reunião mediúnica, no momento da reunião mediúnica, ela dava passividade a determinados espíritos. E ela dizia assim, olha, eu saí daqui a semana passada, um dia depois eu comecei a sentir coisas que eu não entendia, eu pensei até que estava adoentada, porque eram espíritos que traziam aquela enfermidade, ou tinham desencarnado em geleira, ou desencarnado através de fogo, não é? E ela trazia... passava a semana já sentindo a aproximação desse espírito que seria socorrido uma semana depois, às vezes até não de pronto, aquele acompanhamento ficava para mais tarde ser tratado na casa espírita. Agora, imagina isso acontecendo com alguém que não tem conhecimento nem tem essa vivência mediúnica. Esse espírito se aproxima, vai gerando a simbiose ali, vai se nutrindo da energia vital do médium, vai plasmando no perispírito dele o reflexo daquilo que ele carrega, vai plasmando no perispírito do médium aquilo que o espírito carrega, e isso ao longo de 1 mês, 2, 3 anos vai gerar uma enfermidade realmente orgânica, como ela fala aqui. Vamos nós. Então, Joana continua dizendo o seguinte: Allan Kardec estudou-a com proficiência, sendo o primeiro investigador a penetrar-lhe as causas, dissecá-las,
e apresentou as terapias compatíveis, capazes de amenizá-la ou erradicá-la completamente. Antes dele, Jesus diversas vezes enfrentou e atendeu obsessos e obsessores, socorrendo-os com seu inefável amor e libertando-os uns dos outros, mediante a força restauradora que se faz possuidor. Seus diálogos com esses enfermos são profundos, apresentando a psicopatologia admirável capítulo, que permanece obscuro nas áreas das doutrinas especializadas. Porque muitas vezes as doutrinas especializadas, elas não têm o conhecimento desse amor que Jesus veio trazer à Terra, né? Porque realmente você, para vencer o ódio, é preciso do amor. E isso não é uma coisa fácil, porque nós não sabemos amar. Isso é um grande problema, né? A gente lembra do Calderaro, no livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, quando ele está numa situação em que ele precisava ajudar dois companheiros, um encarnado e um desencarnado, ele diz para André Luiz que ele propriamente ali não poderia fazer muito, e era um instrutor espiritual, porque era um caso de ódio, e para atenuar aquele caso de ódio precisava do amor verdadeiro, que ele ainda não possuía. E ele chama pela irmã Cipriana para que ela pudesse envolver aqueles dois espíritos com o amor que ela já trazia no coração. Então, quanto mais a gente desenvolve a capacidade de amar, mais a gente vai estar apto a conseguir ajudar tanto ao perseguidor desencarnado, quanto aquele que hoje é vítima, mas foi o algoz no passado, né? Fazendo com que ambos possam se libertarem e recomeçarem uma nova existência. E Jesus nos ensinou isso através do amor. Miranda. Não tenho nada a colocar, não. Vamos adiantar a leitura. Vamos lá. Joana diz: o Espiritismo, porém, por lidar com os fatores causais, analisa o problema e o elucida, propondo corretos métodos para atender os que se encontram envolvidos, ao tempo que fornece terapias preventivas que impedem a instalação da mazela. Então, o objetivo é esse, né? Por que a gente vai à casa espírita? Por que a gente procura se esforçar dentro das tarefas do bem? Justamente para tentarmos atenuar esses processos obsessivos que, de alguma maneira, todos nós sofremos, mas que cabe a nós também buscarmos a nossa proteção, né? A grande proteção que nós temos, e a mais eficaz, é aquela que nós buscamos pelo nosso esforço, procurando fazer o bem, procurando perdoar, procurando não julgar as pessoas, compreender mais, porque dessa forma a gente facilita a proteção que nunca nos falta, que é a dos benfeitores espirituais. E aí nós vamos entender por que é que Jesus organizou esse socorro através do Consolador, não é? Que é a doutrina espírita. O espiritismo, ele não tem, e Kardec deixa claro que ele não tem o objetivo de fazer proselitismo, porque na casa espírita é acolhido quem está enfermo e quem precisa de acolhimento. Não precisa fazer profissão de fé, não precisa se converter ao espiritismo. A casa espírita, quando está aberta dessa forma fraternalmente, ela vai acolher quem chega, sem tentar doutrinar. O primeiro momento é acolher, identificar a necessidade, direcionar o socorro, e depois deixar o outro com a liberdade de seguir. Se quer continuar na casa, estudando e buscando o conhecimento mais profundo da doutrina, se quer estudar a doutrina espírita, mas seguir para casa e continuar na sua religiosidade, não é? Ou se simplesmente volta para a sua religião mais fortalecida e segue o caminho em paz. Chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a todos vocês aí a audiência. Semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos novamente. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.